Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse meu canal. Já peço de antemão vocês se inscreverem, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vai ser um vídeo mais rápido. Eu fui no meu dentista, então o meu dente tá aqui, tá se remoendo um pouquinho, né? Tá se ajustando um pouquinho, então vou tentar falar o mais rápido possível. Vamos falar sobre esses jogos dessa quarta-feira, né? Claro, você está vendo esse vídeo na quinta-feira, mas vamos falar sobre os jogos da quarta-feira. A RDC enfrentou a Inglaterra, Senegal enfrentou a Bélgica e os Estados Unidos enfrentou a Bósnia. Vamos falar desse primeiro jogo. Agora eu já peço primeiramente vocês deixarem o like, se inscrever no canal. Os links estão aqui na descrição, os capítulos também estão aqui na descrição, então vamos nessa. Inglaterra 2, RDC 1, a República Democrática do Congo está eliminada. Começou bastante interessante num modelo diferente do que havia jogado, né? Não começou numa linha de 5, né? Veio num esquema de 4-3-3, né? Não veio no esquema do seus tradicional 5-4-1 ou 5-3-2 também. Veio jogar num esquema que surpreendeu bastante a Inglaterra, né? Colocando o Issa lá na frente como um centroavante um pouco mais, muito mais móvel do que o Bakambu, que estava jogando bastante mal, né, e que vinha de uma lesão. O Mbuku e o Sipenga nas pontas, trazendo muito mais agilidade e velocidade também. Mas foi uma RDC que no primeiro tempo dominou um pouco das ações e sabia controlar essas ações de maneira muito bem feita, né, e jogando muito bem feito. Futebol bastante organizado. Não à toa o primeiro gol nasce numa jogada de ataque mesmo, não contra-ataque. Uma jogada de ataque, onde consegue roubar a bola, faz o passe em profundidade, fez o cruzamento e sozinho o Sipenga abre o placar, falha. Pra mim, é complicado porque o Pickford poderia ter ido melhor, poderia, mas ao mesmo tempo vai no seu contrapé, assim, é complicado. Ele tem um bracinho, mas enfim, ele tem crédito suficiente com a seleção da Inglaterra e com os times da Inglaterra de maneira geral, ele vem jogando muito bem. E aí vem uma pressão incessante no segundo tempo, né? Por mais que a Inglaterra, até no primeiro tempo mesmo, né? A RDC não tenha desistido da sua maneira de jogar, muito surpreendente de colocar muito o time pra cima, pressionar pra cima, não se fechando da sua maneira tradicional e deixando a Inglaterra jogar. No segundo tempo foi uma RDC que deixou a Inglaterra jogar, até por conta da própria pressão do resultado do lado da Inglaterra, né? E o Impase fazendo o impossível e possível sobre contra o bombardeio inglês, seja contra Harry Kane, Bellingham, Saka, Madueke, fazendo de tudo, mas não conseguiu diante do Harry Kane. Harry Kane faz os dois gols, né? Inclusive o segundo gol, um belo golaço. A Copa dos Protagonistas está aí para provar que infelizmente as zebras vão acontecer, mas precisa segurar, precisa ser melhor do que apresentou, salva o Thomas Tuchel, né, de um possível desastre do que poderia acontecer nesse jogo. É uma Inglaterra que até tentou colocar, né, o Spence atacando o corredor, o O'Reilly atacando o meio, formando uma linha de trio com o Rice e o Anderson quando vai atacar. O Rashford muito mal na partida, colocou o Gordon para atacar mais essa infiltração. Harry Kane sendo o próprio, né, não tem muito o que fazer. Madueke não conseguindo ser muito efetivo de certa forma, mas o Saka conseguindo dar muito mais variabilidade para esse setor pelo lado direito do ataque. E o Eze trazendo mais esse corredor ofensivo também pelo lado da Inglaterra, né? Uma Inglaterra que resistiu, brigou, lutou e conseguiu sair com o resultado. Uma pena para a República Democrática do Congo, né? Mas paciência, a Copa do Mundo acontece e por uns 55 minutos, né, o primeiro tempo, mais pelo menos uns 10 minutinhos do segundo tempo iniciais, eles eram melhores disparadamente, mas a Inglaterra tomou controle das ações e classifica. Meu voto, obviamente, vai para o Harry Kane, não só pelos dois gols, mas também pela própria insistência, cara, porque senão o voto seria, obviamente, no empate. Mas o goleiro do Congo não conseguiu segurar as duas defesas do Harry Kane, então Harry Kane é o meu voto para melhor da partida. Abre aspas para Maestro Júnior. Quando você enfia a faca no inimigo, você tem que rodar a faca. Senão ele pode sobreviver. Foi isso que Senegal não fez. Enfiou a faca. Lá ele. Vamos lá, vamos falar dessa partida de hoje. Partidaça, jogaça, absurdo da bola, meu Deus do céu. Bélgica 3 de virada nos acréscimos da prorrogação contra Senegal 2. Um jogo que parecia feito, ganho.
Assim, jogo acabado. O jogo tinha acabado. E Senegal com mentalidade de pudim. Eu nunca vi isso na minha... Cara, mentira, eu já vi. Eu torço pro Botafogo. Eu vi 2023. Eu sei o que eu tô falando. Assim, eu sei o que eu tô falando. Bizarro, bizarro. Constrangedor o que o Senegal fez em campo depois dos 2 gols tomados, cara. Até tentou retomar as ações, mas não tem como, pô. Né? Perdeu para o masterclass do Rudi Garcia, que se fechou em um jogo muito simplório, porque vamos colocar, né? A gente já tinha colocado aqui do ladinho, né? Courtois no gol, Castanhe, Mechelet, TAT e De Kuyper, Tielemans, Van Aken, Doku, De Bruyne, Trossard e De Ketelaere. Talvez nem seja a melhor formação, né? O Van Aken não vem jogando bem, o De Bruyne um pouco abaixo, mas mesmo assim é o De Bruyne. O De Ketelaere também não tá legal, mas a gente tem o Lukaku que tá voltando de lesão e as outras opções não são muito boas, né? Tem o Fernandes Pardo também, tem o próprio Diego Moreira que pode jogar ali improvisado, não é muito legal. Se tem alguns jogadores na linha de defesa, por exemplo, o Luke Castanhe fazendo essa posição, que normalmente é a posição do Meunier também, né? O Meunier que entrou no segundo tempo, né? Do outro lado, do lado de Kuiper, e você tem alguns jogadores que, velho, não estavam ligando, não estavam se encontrando muito bem. Contra um Senegal que entrou do Pape Dia muito bom, né? O Dial no gol, aí, né, perde uma posição que era do Mendy, lesionado, que poderia até voltar, dependendo da quantidade de Senegal avançasse na competição. Diatá, Assis, Niakate, Jacobs, Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Ismail Assar e Sadio Mané lá na frente, no comando de ataque. Né? Um 4-3-3. Um jogo que no primeiro tempo muito dominante por parte do Senegal, principalmente nessa proposta de jogo, né? Tentar fazer a atração, até porque a Bélgica joga nesse bloco médio-alto, tentar fazer essa atração sem bola da Bélgica para poder gerar esses espaços que já eram gerados na fase de grupos, né? Uma Bélgica que gerava muitos espaços pelas laterais, né? Você tem o De Kuyper, que não sobe tanto, mas o Luc Castanhos, ele acaba subindo bastante, acaba sendo uma válvula de escape, principalmente pelo lado do Mané. Não à toa, várias jogadas do primeiro tempo acabam surgindo por esse lado. E aí você tem, por exemplo, o primeiro gol do Diarra, onde nasce nessa jogada de você atração, né? Essa atração de você tirar a linha de defesa da Bélgica de desconforto, fazer com que o correr para trás, que para muitas dessas seleções é um grande problema, você não tem zagueiros de muita confiança de fazer essa bola defensiva para trás, né? Digo, correr para trás é muito complicado, até porque eles são muito lentos, muito pesados, e acaba tomando o gol do Diarra, e depois toma o segundo gol do Ismail Assar, né? Um lançamento, né? Para um lançamento que acaba tomando o gol, né? A defesa muito mal, e aí a gente pensou, pô, o jogo tá ganho, o jogo acabou. O jogo acabou. O que o Rudi Garcia fez? Tira o Doku e o De Bruyne. A gente pensa, pardal, né? Pardalizou. Eu acho que agora pardalizou legal, né? Colocou o Raskin, colocou o Lukaku antes do gol, tira o De Ketelaere muito mal, colocou o Raskin e o Luquebaque para fazer essa ponta atacando mais por dentro, do mais pela ponta. Não estava dando muito certo, muito travado. Tenta colocar mais um homem na área, junto com um homem que consegue flutuar, não só por esse lado, mas também pelo meio, fazendo uma dupla de atacantes com o Lukaku, para fazer essa segunda bola, né? Ter essa disputa, esse confronto, tanto pelo ar quanto por baixo. Não só o Lukaku, porque o Lukaku vinha de uma deficiência física ao longo da temporada, né? Voltando de lesão, aquela coisa toda. O Raskin para reforçar esse meio de campo e fortificar muito mais a centralização, né? Centralizar, principalmente esse meio de campo que estava se perdendo muito com Van Aken e Tielemans, que não estava jogando nada bem. Estava jogando nada bem. E aí você coloca 2 jogadores que fazem a diferença brutalmente. Depois você tira o Van Aken, coloca também o Diego Moreira para dar mais verticalidade, né? E também uma versatilidade técnica também pela ponta. E aí você preenche esse meio de campo, coloca um time um pouco mais postado e você abdica da técnica e você vai no coração, na raça. E você faz 2 gols bizarramente com o Lukaku aos 86 e aos 89 com o Tielemans, né? Um jogaço também por parte também do Trossard. Assim, é absurdo que esse cara jogou, absurdo que esse cara jogou. O gol da prorrogação, para mim, era o melhor jogador disparado da partida, né? Muito por conta dessa mudança de mentalidade.
E aí a Senegal morreu. O Senegal morreu. E aí a gente tem o lance capital, né? O lance aos 120 minutos. Puta que pariu, cara. 120 minutos. O Camará, ele faz o pênalti no Tielemans. Tielemans vai lá, converte depois de muita confusão dentro da área. Converte-o. E aí o mesmo roteiro da CAN, né, desse ano, cara. No pênalti no final do jogo, daquela hora o, o Mendy pegou o pênalti do Brahim Dias, né? Aquela cavadinha ridícula. E aí o Tielemans não ia fazer essa cavadinha. Faz o gol da vitória. O Senegal até tenta se postar um pouco mais, mas. Cara, cara, jogaço absurdo, não tem o que falar. E óbvio, minha escolha vai ser o Tielemans. A mentalidade dele como capitão para levar essa seleção e querer, né? No final das contas, gente, é aquela coisa. O querer importa mais do que a técnica às vezes. Você via, por exemplo, De Bruyne e Doku muito presos, muito travados. Coloca mais um volante para fechar e atacar quando der essas oportunidades de abertura que o Senegal estava colocando, estava dando. E aí você coloca mais um homem dentro da área para tentar fazer a atração dessa linha de defesa para fazer com que o Lukaku fique livre. Não à toa ele faz o gol. É isso, cara. É tentar voltar. É meio que back to origins, tá ligado? Voltar às suas origens. Do futebol mais simplório mesmo. E é óbvio que o meu voto vai ser para o Tielemans. Que jogaço absurdo, velho. Que jogaço, que jogaço, que jogaço. Bom, gente, tá finalizando aqui o último jogo da rodada, né, o último jogo do dia, podemos dizer aqui, né? Estados Unidos vence a Bósnia por enquanto por 2-0. Estou gravando faltando 4 minutinhos para acabar a partida, mas basicamente o jogo já está resolvido. Estados Unidos passa de fase contra a Bósnia que era aquele jogo de paciência. A gente já tinha falado aqui no canal, né? A Bósnia, que é uma seleção que joga muito com suas torres, né? Tanto o Demirovic, também o próprio Dzeko, também o próprio Katic e também o Muharemovic também são jogadores bastante de altura, né? Sempre tentando encontrar esses jogadores para tentar fazer esses lançamentos, seja de latereios ou de escanteios de bola parada também, para tentar encontrar essa bola aérea uma alternativa para a seleção da Bósnia, porém muito complicado, né? Uma seleção dos Estados Unidos muito boa, a gente já tem falado aqui no canal como a seleção do Pochettino vem jogando muito bem, ele que aproveita muito esses jovens, ele tenta extrair o máximo desses jogadores, o máximo de potencial deles, seja nessa dinamicidade, né? Seja você colocar nesse esquema de 4-3-3, mas ao mesmo tempo ele coloca esse trio de meio-campistas, né? Seja o Adams, o McKinney e também o Tillman, jogadores que eles sempre tentam acabar se cruzando e fazer triangulações onde um acaba ficando livre e sempre tem a aproximação de um terceiro elemento, seja, por exemplo, de um lado, né? De um lado, jogar o Pulisic de um lado e também do outro lado você tem a presença do Serginho Dest, né? Jogadores de mais velocidade para tentar trazer aquela dinamicidade assim no geral, né? No final, para tentar não só apoiar, mas também acompanhar até o final do terço, né, até o final do terço do campo. E também você tem, por exemplo, o Balogun, que é o artilheiro nato dessa seleção, um jogador muito bom. É complicado para a Bósnia, era um cenário onde a Bósnia tinha que tentar sofrer o menos possível e segurar o máximo possível, né? Era um cenário onde a Bósnia até conseguiu jogar, encontrar ferramentas, né? A gente fala, por exemplo, de bons jogadores da Bósnia, como o próprio Alegbovic também, o Barakterovic também e o Tabokvic, né? O Tabokvic e o Tahirovic, jogadores de muita intensidade e velocidade aí, modifica muito a estrutura de como a Bósnia acaba jogando e tentando colocar jogadores laterais e de bastante intensidade e velocidade pelos lados para tentar nesse 1 contra 1, mas fica um time muito exposto no meio de campo, né? Jogadores que você tem que abdicar, como o Sunik e o Riovic, jogadores que perdem muita essa intensidade no meio de campo para você ter alguma coisa, né? Para você tentar gerar alguma pressão, principalmente em cima dos jogadores dos Estados Unidos pelos lados, né? Mas acabou não conseguindo gerar. O primeiro gol sai dessa excelente jogadinha excelente jogadinha de 1 a 1, né? E vai chegando até o Balogun fazer o seu gol. E depois tem o segundo gol, que aí é uma falta. E aí não tinha muito o que fazer. Na verdade até tinha, né? O goleiro poderia ter ido muito melhor do que foi. Mas, enfim, acabou tomando, acabou perdendo.
né? Uma Bósnia muito nervosa, principalmente também quando a gente diz no requisito de tentar segurar o máximo possível, e aí viu algumas aberturas, e aí também teve um problema disso, né? O primeiro gol do Balogun nasce principalmente dessa falha de aberturas, né? Essas linhas que na teoria a gente pensava que seriam muito compactas, acabou se espalhando bastante por conta de como a Bósnia não jogou na sua maneira tradicional 100% do tempo, né? Tentou explorar essa saída de bola, e aí que os Estados Unidos gosta de jogar do Pochettino, um time intenso, um time que coloca as suas linhas de pressão lá em cima, porque a Bósnia não tem qualidade suficiente para poder sair com a bola jogando, né? Se fosse no bicão ou no lançamento direto, né, para tentar encontrar jogadores como o Dzeko, que consegue fazer o domínio do pivô, para tentar já sair em contra-ataque com algum outro jogador, como o próprio Alabelvic ou o Demirovic, que também não jogaram nada, não conseguiram encontrar nada diante do ótimo jogo que os Estados Unidos fez, e aí contou também com a infelicidade, né? Nesse bate-rebate da zaga, que encontra de bate-cabeça, assim, o Radjevic batendo cabeça com o Muramovic, que jogou bem o Muramovic, de certa forma, assim, o máximo que tentou, e a bola sobrou pro Balogun, que inclusive também foi expulso, devidamente expulso, né? Até porque entortou o pé do Muramovic também. Mas os Estados Unidos muito forte, cara. Os Estados Unidos muito forte, muito perigoso. A Bélgica vai ter complicações, mas talvez ela entre com um pouco até de favoritismo, no sentido de, assim, favoritismo 55-45. Eu acho que não é um jogo 50-50, eu acho que é um jogo que a Bélgica, pela recuperação, né? Não pelo jogo que a Bélgica vem fazendo na Copa do Mundo, um jogo muito pobre, mas pelo a forma de como se recuperar diante do adversário, eu acho que a Bélgica tem um pequenininho favoritismo, é aquele ponto de fé. Mas se a gente fosse falar de tática mesmo, aí seria 60-40 para os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos, os Estados Unidos Pochettino, não só o fator casa também influencia bastante, mas a maneira como esse time joga, cara, um time muito intenso, um time que coloca suas linhas muito alto, um time onde tem essas saídas e tenta sempre trabalhar de um lado pro outro com muita calma, também com muita tranquilidade também para poder não perder essa bola, e é um time que gosta de ficar bastante com a posse de bola e poder fazer essas triangulações e sempre deixar aquele jogador livre, é o que a gente fala, por exemplo, da Argentina aqui no canal, né, do Scaloneta, sempre deixar um jogador livre. Esse estilo do Pochettino, ele é muito interessante, cara. Não à toa o Pochettino já está sendo procurado por vários técnicos europeus, vários clubes europeus, perdão, para a temporada regular. Os Estados Unidos já quer renovar com ele. Então, Estados Unidos e Bélgica, né? Bósnia eliminada. Tentou, mas pelo menos valeu para se classificar pela primeira vez. A Bósnia que tinha classificado em 2014 para a Copa do Mundo, perdeu na fase de grupos, agora se classifica no mata-mata, cai no 16 avos, o novo 16 avos. Mas valeu, diga o que vocês acharam nos comentários. O meu voto de jogador aqui vai ser pro Tillman, não só pelo gol de falta, mas também por toda a situação gerada e por todo esse controle desse meio de campo que ele tem junto com o McKinney e o Tyler Adams também. Muito bons jogadores, tá? Esse triozinho chato, ensaboado, inclusive. Mas diga o que vocês acharam nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Siga a gente nas redes sociais. Siga aqui na descrição. E se cuidem, bebam água e até a próxima.